Olá, tudo bem? Aqui é o Lucas Chaves, o desenvolvedor do Croqui FCR e Croqui FCO, e eu vim aqui um pouco para poder mostrar detalhadamente como o programa funciona e como você pode tirar o melhor dele. Então vamos lá, né? Ele não é muito complicado, igual você deve ter percebido já, né? Coloquei uma imagem aqui para poder detalhar bem como que é cada coisa, área de aço superior, área de aço inferior, área de aço superior. Se você colocar um momento positivo, vai ser a área de aço que vai comprimir, ou seja, o momento positivo vai tracionar a parte inferior da seção, que é a área de aço inferior. Aqui, o que é a altura? A altura é onde ele vai considerar ali o momento, né, onde vai estar agindo o momento, a largura ali. E o comprimento, a altura do pilar, aqui, né? Momento em A, momento no topo, momento em B, momento na base, momento de primeira ordem. Então aqui a gente tem alguns parâmetros, né? Número de elementos, ou seja, a quantidade de seções que será dividido o pilar para ser utilizado no método geral, que é como ele funciona. Recomendo algum valor aí entre 20 e 50 elementos para não ficar muito pesado para o computador e também para você obter uma boa precisão. Função do concreto. O que é essa função do concreto, galera? É o diagrama tensão-deformação que vai modelar o concreto. A NBR 6118 propõe um e também eu utilizei uma alternativa. Essa alternativa, por que eu coloquei ela? Para você poder modelar concreto GFCK até 200, sei lá, o valor que você quiser, basicamente, porque ela é feita para concretos de alta resistência. Ela foi modelada a partir de concretos de alta resistência. Então, se você quer modelar um concreto FCK 100, por exemplo, a NBR 6118, o diagrama de tensão-deformação deles, só é válido para concreto de FCK até 90, né? Então aqui você consegue qualquer FCK. Então, modo de elasticidade do aço, se você não fez nenhum ensaio nas barras de aço que você vai utilizar, é 210 conforme a norma, né? O valor que eles recomendam utilizar. Incremento no carregamento é basicamente um parâmetro aqui que a gente vai utilizar para iterar, né, a carga de ruptura até ela chegar na carga de ruptura. Não é bom colocar um valor muito alto também. Considerar o momento mínimo. Se ele vai considerar o momento mínimo no pilar, né? Em cada interação. Então, se você quiser considerar o momento mínimo aqui, na verdade você deve considerar. Então, deixa assim, eu coloquei aqui a opção para caso você quiser fazer alguma outra verificação. Considerar fluência para SBOTs maior que 90 também é obrigatório, conforme a norma. Eu deixei aqui opcional, caso você queira ver a diferença entre uma e outra, né? Falando nisso, a SBOTs é considerada de forma aproximada através de uma excentricidade inicial para casos, né, onde o índice de SBOTs é maior do que 90. Conforme essa norma aqui, o item da norma, né, na verdade, item 15.8.4, se você quiser dar uma olhada depois como que funciona, é basicamente isso aqui. Foi essa fórmula que eu implementei. E então a gente tem aqui um pouco mais... Ok, isso aqui são os parâmetros. Coeficiente de segurança, 1.4, minoração da resistência do concreto conforme a norma. Você pode mudar isso aqui caso queira, né? 1.15 para o aço. E esse alfa aqui é a minoração da resistência do concreto quando ele sofre carregamento contínuo, né? Ou seja, carregamento de longa duração, que é todos os casos das estruturas aí, geralmente que a gente trabalha. A própria norma recomenda utilizar esse valor de 0.85, então eu recomendo deixar também 0.85. A gente tem aqui as unidades de trabalho, caso você queira mudar a unidade que você trabalha, né? Você pode escolher a unidade que você mais está acostumado a trabalhar. Vou deixar quilonewton e quilonewton centímetro, que é a unidade que eu estou mais acostumado a trabalhar. Então a gente tem aqui 600, a altura, né? Por exemplo, esse aqui é um pilar que eu lancei inicial. Comprimento de 600, a altura de 14, ou seja, um pilarzinho de 14 por 30, né? Um pilarzinho bem esbelto aí para a altura. E esse de linha, o que é o de linha? A distância da borda até o centro da barra de aço, né? Então até o centro da barra de aço que é. A gente está considerando 3 aqui. Caso você mude aqui a bitola, você também tem que mudar esse de linha. Eu não coloquei de forma automática, porque senão você teria que colocar qual que é o diâmetro também do estribo. Você teria que colocar qual que é o comprimento nominal que você está utilizando. Você teria que colocar mais parâmetros. Eu preferi deixar mais simples assim. O FCK que você está utilizando no concreto, né? O FYK também do aço. E o momento no topo e o momento na base. Caso você deixe zero aqui, ó, ele vai considerar só o momento mínimo. Se você deixar zero, ele considera só o momento mínimo. Vamos colocar aqui 10 milímetros e ver o que acontece. Ó, aviso, o índice de desbeltez do pilar é maior do que 140. Não esqueça de aplicar o coeficiente definido no item 15.8, ou seja,
O coeficiente ND, esse ND aqui, ó, galera, que a gente coloca, ele já é de projeto. Já é o valor de projeto final, com todos os coeficientes que você tiver que multiplicar, você já coloca ele aqui. O programa não multiplica por nenhum coeficiente a carga axial que você lança. Da mesma forma, a carga de ruptura, ou seja, se você coloca aqui e obtém uma carga de ruptura de 150 kN, você vai ter que dividir por 1,4. Você vai ter que dividir por qualquer outro coeficiente que você vier a ter, entendeu? Então você tem que dividir por esses coeficientes aqui para poder obter a sua carga de ruptura de projeto. Esse aqui é característico, carga de ruptura característica, e esse ND é de projeto, quando você lança. Então, o que o programa te dá é característico e o que você lança é de projeto, né, basicamente. Olha lá, ele está verificando aqui qual que é a carga de ruptura, 69 kN, galera. A carga de ruptura para o caso de momento inicial igual a zero, né? Ou seja, só levou em conta a excentricidade mínima. Ele está levando em conta aqui também a fluência, né? Vamos pensar aqui então, vamos fazer uma verificaçãozinha? 69. Não convergiu, na verdade ele não convergiu. 71. Não convergiu. 60. Ó, 60 ele passou. Quando não converge, geralmente é porque ele não resiste. Olha lá, 74 ele não resistiu. Galera, o que aconteceu ali, não sei se vocês perceberam. Ele chegou em 69 e ficou vermelho. Era para ter rompido. Só que não apareceu nenhuma informação aqui, ó. Excentricidade mínima não apareceu. Momento de primeira ordem não apareceu. Momento total não apareceu. O que significa? Geralmente que ele não convergiu. Então você pega, vem aqui no carregamento específico, lança o carregamento que você quer obter, né? Olha lá, não convergiu. Aí você consegue confirmar. Ah, ele não convergiu. Aí você lança aqui um pouquinho a mais, 71, rompeu. Ou seja, aquele carregamento ali é o máximo. 69 é o máximo mesmo, sabe? Né? Porque dali em diante ele já rompe. Aqui é o momento total que o pilar está sofrendo por causa de excentricidade mínima. Ué, mas essa excentricidade mínima 3,33 não era, né, a excentricidade mínima pela norma para um pilar de 14 é 1,92 centímetros? Por que está 3,33? Por conta da fluência, galera. Eu venho aqui, ó, tiro a fluência, olha lá o que vai acontecer. Passou, por que passou? Porque eu não estou considerando a fluência, né? A excentricidade mínima já reduz bastante, então isso já ajuda muito. Mas a gente tem que considerar a fluência, então tem que deixar ligado isso aí. Então é basicamente isso aqui, o módulo de verificar pilar. Isso aqui, força axial positiva para compressão. Não venha querer verificar pilar tracionado nesse módulo. Verificar pilar tracionado é nesse aqui, ó, onde você analisa a seção. Aqui você vai verificar um pilar tracionado, que você consegue lançar o que você bem entender aqui, por exemplo, 30, né? Um D de 30, vamos colocar esse aqui do jeito que está. E aqui eu coloco negativo para tração, ou seja, vou colocar 50 kN, vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui 10 milímetros, passou, ou seja, passou, né? Ele conseguiu aqui tracionar, e o momento aqui também, vou tirar o momento aqui. Olha lá, belezinha, tá tracionado, a gente consegue ver a tração. Gente, se você quiser colocar a força compressiva aqui, ó, 50. Olha lá, a gente conseguiu encontrar o momento. Vamos colocar aqui um momento de 140 kN/centímetros. Vamos aumentando, vamos aumentando. Olha lá, 350. Passou. O que são esses resultados, galera? Deformação no bordo superior, deformação no concreto de compressão, ou seja, em milímetros por metro. A deformação no bordo inferior, mesma coisa, a deformação que a seção está sofrendo baseado ao carregamento axial e o momento, né? Deformação no aço superior, deformação no aço inferior, então ele leva em consideração tudo isso. A altura da linha neutra, qual que é essa altura da linha neutra? Da onde que é? É da borda superior, ou seja, você tem a borda superior da seção, daqui para baixo essa distância, 5,22, ou seja, da borda superior, 5,22 é a distância ali em que a seção está comprimida, né? Então essa é a altura da linha neutra. A força no concreto também você consegue descobrir qual que é a força no concreto. A força no aço superior, ou seja, o aço superior está contribuindo relativamente pouco aqui para o nosso caso, né? A força no aço inferior também. Então, quais são os critérios de rompimento da seção, que é utilizado tanto no pilar quanto de uma seção? O primeiro critério, a deformação no concreto de compressão maior do que 3,5 milímetros por metro. Se o concreto comprimir mais do que 3,5 milímetros por metro, significa que ele rompeu.
né? No caso de flexão, no caso do qual? Onde existe tração e compressão na seção. Se existe tração e compressão na seção, esse é o critério de rompimento que ele leva em conta. Agora, se existir só compressão, galera, se existir isso aqui, ó, se for desse jeito aqui, ó, a seção inteira é comprimida, né? Outro estágio de deformação, nesse caso aqui, o critério é que a menor deformação não pode ser maior do que 2. Ou seja, se for maior do que 2, seção também já era, rompeu. E o último critério, que é o terceiro, é o do aço. Ou seja, se a seção aqui, ó, que vamos colocar aqui. Se a deformação no aço for maior que 10 mm por metro, ela rompe. Aqui a gente está com 6,53. Vou aumentar um pouquinho o momento aqui, vamos ver o que vai acontecer. 7,92. Vamos ver, está demorando a calcular. O que aconteceu, galera? Demorando a calcular. A solução não convergiu, significa que a seção rompeu, porque o momento que eu coloquei foi muito cabuloso, né? Olha lá, 8,7, coloquei errado ali, aí que não vai dar certo, né? 9,15 deformação no aço inferior e a deformação no bordo superior maior que 3,56, ou seja, rompeu ali no bordo superior. Eu vou vou aumentar aqui para 48. Olha lá, beleza. Aí aqui a gente tem a deformação no aço inferior de 5,29. Vou aumentar aqui agora o momento, vamos lá. Quero aumentar bastante aí para ver o que vai acontecer nesse aço. Vamos lá, estamos aumentando, momento. Aumenta mais um pouquinho, tá indo quase. 11,09 milímetros por metro e o bordo superior também foi para o escafundel, né? Já rompeu tudo aí. E aqui a gente consegue ver a tensão no concreto, negativo para a compressão, né? Ou seja, vou aumentar um pouquinho a largura aqui, ó, para romper o aço. Eu quero fazer romper o aço, galera. Vamos ver se a gente consegue romper o aço aqui. Olha lá, tá quase rompendo. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ele rompe. Ixi, lancei errado de novo o valor. Quando você lança um momento muito alto, ele vai dar não convergiu, igual aconteceu aqui. Se lançou um momento muito alto, ele não converge, não tem jeito. Rompeu. Por quê? Deformação no aço inferior maior do que 10. Rompeu, já era. Então, galera, é basicamente isso aqui que você tem que analisar. Força axial positiva para compressão, negativa para tração. Momento também, mesma coisa. Você pode lançar momento positivo, momento negativo, né? Que ele consegue analisar aí também, olha lá, consegue analisar a tensão no concreto, que ainda está meio bugado aqui, né, visualmente falando, mas o resto, a parte de conta está perfeitamente certa, só a parte visual que é um pouquinho confusa no momento negativo. Mas é basicamente isso, gente, e se vocês tiverem alguma dúvida aí, só perguntar.